amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre ansiedade pela incerteza do futuro. Eu acho que isso é uma coisa que machuca muita gente, que deixa muita gente agoniada e já aconteceram algumas situações comigo que eu acho que pode ajudar vocês, então eu tô aqui pra contar pra vocês um pedacinho da minha trajetória do meu intercâmbio. Eu sei que muita gente aqui me segue desde a época do intercâmbio, então eu acho que vai poder ajudar outras pessoas aí e com certeza essa história aí é de uma forma abrangente, vocês vão conseguir entender, pegar as dicas e conseguir colocar e usar elas na vida de vocês, sendo em outras situações também. Então vamos lá. O que aconteceu? Quando eu tava pra voltar pro Brasil, eu comecei a ficar muito ansiosa em como seria a minha volta, né? E principalmente em relação ao mercado de trabalho, porque quando eu fui pros Estados Unidos, morar lá como au pair, fazer o intercâmbio, né, onde fui lá e tudo mais, já contei essa história aqui pra vocês várias vezes. Eu formei na faculdade de psicologia e na semana seguinte eu fui pro intercâmbio. Então eu não tive experiência como psicóloga, tirando os meus estágios aqui no Brasil antes de ir pros Estados Unidos. E aí, quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu vi as minhas amigas todas começando a trabalhar, se inserindo no mercado de trabalho. E eu comecei a ficar me sentindo, em alguns momentos, um pouco atrasada. Mas hoje eu tô muito tranquila com isso, eu sei que tudo que eu vivi lá no intercâmbio foi muito importante pra eu me tornar a profissional que eu sou hoje. E eu sou muito grata, não me arrependo de maneira nenhuma. Então, só aqui pra deixar vocês cientes disso. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava pra voltar pro Brasil, eu comecei a pensar como é que eu ia arrumar um emprego, se eu queria trabalhar de maneira autônoma, se eu queria trabalhar numa clínica, se eu queria trabalhar em um outro lugar, em uma empresa. Comecei a pensar nas áreas, né, da psicologia que eu poderia trabalhar. E aí eu tomei algumas decisões, porque todos esses pensamentos, né, acelerados na minha cabeça estavam me deixando muito agoniada. E aí eu comecei a fazer meu planejamento. E essa é a primeira dica que eu tenho pra vocês conseguirem trabalhar a ansiedade de vocês e começar a controlar essa ansiedade por conta, né, da incerteza com o futuro. E aí, como eu disse pra vocês, eu planejei a minha volta. Então a primeira coisa que eu fiquei com medo não era nem de não conseguir um trabalho na psicologia e tudo mais, mas era a insatisfação de estar dependendo das pessoas financeiramente. Eu não queria de maneira nenhuma precisar ficar pedindo dinheiro pros meus pais pra fazer qualquer coisa, principalmente minhas coisas pessoais. E aí eu decidi que eu ia fazer alguma coisa que pudesse me dar um retorno financeiro rápido, não necessariamente ligado à psicologia. E eu tive a grande ideia de dar aula de inglês. Muita gente aqui sabe que eu fui professora de inglês por muito tempo e ainda hoje eu dou aula para algumas pessoas só por hobby mesmo. E aí eu comecei a dar aula de inglês, comecei a usar o Instagram para poder divulgar o meu trabalho e isso foi muito interessante porque eu comecei a juntar uma grana, eu ainda estava no intercâmbio quando eu comecei a dar aula de inglês e eu comecei a juntar esse dinheiro para quando eu voltasse pro Brasil eu ter uma graninha ali, uma reserva de emergência. E eu também fui ali conseguindo minhas alunas e ganhando meu espaço, né, nesse mercado. E aí eu comecei a me sentir mais segura para poder retornar para o Brasil. Eu sabia que eu ia retornar, que eu não ia ter exatamente tudo que eu queria em relação ao mercado de trabalho e tudo mais, principalmente em relacionado à psicologia, mas eu tinha aquela segurança de que eu ia ter meu dinheirinho e de que eu estava fazendo uma coisa que eu gostava muito e que fazia diferença na vida das pessoas. Isso para mim era o principal naquele momento. Mas o meu objetivo final, aquele meu grande objetivo, era trabalhar como psicóloga clínica. Fazendo algumas pesquisas e tudo mais, eu decidi isso, que eu queria trabalhar como psicóloga clínica. E eu também decidi que eu não queria trabalhar com um plano de saúde. Eu queria trabalhar de maneira autônoma, não queria trabalhar para outras pessoas em outras clínicas. E é isso, gente, é uma grande coisa assim no nosso mercado, porque isso não é fácil. Mas eu coloquei essa regra aí pra mim e falei, não, eu vou dar conta. Eu posso até precisar fazer isso antes, mas o meu objetivo final é que eu consiga trabalhar de maneira autônoma. E aí, outra coisa que eu fiz foi decidir que eu não ia conseguir também, né, entender, além de decidir, que eu não ia conseguir isso de uma forma imediata. Então, eu refleti e pensei, falei, cara, eu não vou conseguir isso de maneira imediata, então não adianta nem eu ficar, né, batendo a cabeça aí nisso aí. E aí eu pensei, por que eu não faço assim? Eu trabalho meio período como psicóloga clínica e vou tentando aí conseguir clientes, pacientes e tudo mais. E na outra metade do dia, eu vou trabalhar com alguma coisa fixa, alguma empresa. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia trabalhar, né? Em que área da psicologia, outra área também que eu gostasse. Pensei em dar aula de inglês e tudo mais, mas eu queria alguma coisa fixa. Naquela época eu achava muito importante ter uma carteira de trabalho assinada e tudo mais, ter os benefícios. Não que eu não acho isso importante, mas hoje não é uma prioridade na minha vida. E aí, quando eu comecei a fazer os meus planejamentos, a primeira coisa foi resolver que eu ia ter alguma renda, né, extra, que essa era a minha única renda na época. E aí foram as aulas de inglês. E a segunda coisa que eu fiz
foi montar o meu currículo. Eu já tinha um currículo antes de eu ir para o intercâmbio, mas com todas as experiências que eu tive no intercâmbio, eu reorganizei ali, dei um update no meu currículo e comecei a enviar para algumas empresas que eu achava interessantes, conversar com algumas pessoas, já fazer um networking, mesmo quando eu ainda estava lá nos Estados Unidos. Porque eu achava que, e eu ainda acho, né? Eu acho que o que eu fiz foi muito bem feito, que se eu começasse antes de voltar para o Brasil, com certeza quando eu chegasse no Brasil eu já ia ter algumas oportunidades ali. E foi o que aconteceu. Então aí, ó, a segunda coisa do meu planejamento foi organizar o meu currículo e começar a mandar para algumas empresas que fosse de trabalho, né, de 6 horas, de meio período, para na outra parte do dia eu poder me dedicar ao meu trabalho como psicóloga e a minha busca aí pelos pacientes e tal. E aí a terceira coisa que eu fiz foi começar a pensar onde eu iria atender como psicóloga, porque naquela época não era tão simples assim atender de maneira online. Então eu comecei a buscar algumas clínicas que eu pudesse simplesmente ou alugar a sala por hora ou por um período, né, de tempo. E aí eu comecei a fazer essa busca aí e encontrei um lugar. Então, quando eu tava já para voltar para o Brasil, eu comecei a receber algumas propostas. E duas coisas que eu acho importante dizer aqui é que não sei se vocês perceberam, mas eu comecei a colocar aí metas alcançáveis. Não adianta também você chegar, por exemplo, no meu caso, eu pensar, poxa, eu quero trabalhar como psicóloga clínica de maneira autônoma e tudo mais, então é nisso aí, eu vou começar a trabalhar em cima disso de maneira imediata. Provavelmente você vai se frustrar, porque não é tão simples assim, né? A gente precisa passar por outras experiências antes de chegar no nosso objetivo final. Então eu acho que definir metas atingíveis é uma parte muito importante para que você também não deixe a ansiedade te controlar, porque as coisas vão começar a dar errado. Pode ser que as coisas deem certo, que você consiga bem rapidinho chegar no seu objetivo final, mas na maioria dos casos demora um pouquinho e é um pouco mais complicado do que a gente pensa, né? A segunda coisa é que eu não sei se vocês perceberam, mas eu tava o tempo inteiro em movimento, e isso eu acho muito importante, porque quando a gente tá ansiosa, se a gente fica ali no ócio, sem tomar uma atitude, a ansiedade ela vai tomando conta da gente, porque a gente vai pensando que a gente já não tá conseguindo fazer, já não tá conseguindo resolver, não tá conseguindo ter ideia, e aí a gente vai se afundando nesses pensamentos. Então, assim, mesmo que a sua ideia não pareça muito boa, faça essa ideia, porque às vezes no momento em que você estiver executando essa ideia, você vai ter outra ideia melhor e o movimento vai fazer com que você fique menos ansiosa, porque você vai estar concentrado em alguma coisa. E a vida, gente, é como uma engrenagem, né? A motivação e tudo mais. Se você não der um start, ela não vai começar a girar. Você não pode esperar a engrenagem começar a rodar sozinha para você começar a trabalhar. Quando eu tava para voltar pro Brasil, eu comecei a receber algumas propostas e eu tava totalmente aberta para novidades. Eu tava totalmente aberta para situações novas, para novas oportunidades, para trabalhos diferentes que eu nunca tinha trabalhado antes, porque eu acho que eu mudei muito nos Estados Unidos, sabe? Quando eu tava no meu intercâmbio, muita coisa aconteceu e eu tive um amadurecimento muito grande e eu achava que era importante eu passar por novas experiências aqui no Brasil para eu ver o que eu queria, né? Quais foram as coisas que mudaram em mim nessa questão profissional. E aí, uma escola bilíngue aqui de Brasília me convidou para fazer uma entrevista e logo que eu cheguei no Brasil, eu fiz essa entrevista. Mas aí a minha ansiedade não parou por aí, porque eu tinha alcançado um dos meus objetivos, mas eu não tinha chegado no meu objetivo final, que era trabalhar como psicóloga clínica. E aí eu tive outra grande ideia. Eu comecei a utilizar o meu Instagram como ferramenta de propaganda do meu trabalho. E aí eu fui totalmente surpreendida, porque eu não tinha noção do quanto isso ia me ajudar. E aí foi mais rápido do que eu imaginava. De uma hora para outra, muitas pessoas começaram a me procurar, principalmente pessoas que já tinham feito o intercâmbio ou que estavam fazendo o intercâmbio que eu fiz. E aí a minha agenda começou a lotar e os meus planos, eles foram sendo concluídos mais rápido do que eu esperava. Mas normalmente não é assim, né, gente? Às vezes demora um pouquinho, demora mais do que a gente espera. E tá tudo bem. No meu caso, eu também fiquei ansiosa por tudo tá acontecendo muito rápido, porque eu não tava esperando por aquilo. Então, quando tudo começou a acontecer muito rápido, eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei sem reação, né? Eu fiquei sem saber se eu saía da escola e dava atenção simplesmente ao meu objetivo final, mas ao mesmo tempo eu fiquei me sentindo culpada, porque eu não queria sair da escola e deixar a minha turminha, né? Eram crianças novinhas de 6 anos, 5 anos. Eu não queria deixar o ano letivo na metade. E, enfim, toda essa questão foi acontecendo e também me deixou ansiosa. E aí, mais uma vez, eu precisei respeitar as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas necessidades, os meus objetivos. E aí, eu parei um minutinho, né?
E muito importante também, eu tava em terapia, então eu conversei muito, trabalhei muito isso com a minha terapeuta e comecei a traçar e observar quais que eram os meus grandes objetivos. E aí, claro, né, era ser psicóloga clínica e na época da pandemia eu comecei a trabalhar online, né? Então eu nem precisei trabalhar numa clínica física. E aí o que aconteceu? Mesmo com toda aquela culpa, aquele sentimento de abandono, né, de que eu estava abandonando e tudo mais, eu me concentrei no meu objetivo final e entendi que eu não era insubstituível, que se eu decidisse que eu ia sair da escola para poder focar no meu objetivo final e crescer como eu gostaria de crescer, as coisas iam acontecer e tava tudo bem, tudo ia se resolver. E eu fiz da melhor maneira possível, eu avisei com antecedência e aí fiz essa nova transição aí em tão pouco tempo e aí me joguei, mas mais uma vez, eu me preparei antes disso, né? Eu contei pra vocês que eu queria ter uma estabilidade financeira porque isso era muito importante pra mim. Então, quando eu fui passar pra me tornar uma psicóloga autônoma, né, uma psicóloga clínica autônoma, trabalhando dessa maneira, eu primeiro organizei as minhas finanças, fiz uma reserva de emergência, né, para que eu estivesse pronta e segura para fazer essa transição. E hoje eu me sinto muito segura, muito feliz com tudo que eu fiz e eu acredito que todos esses passos aí que eu falei pra vocês sobre organizar os planos, executar pra não se sentir ansiosa e, né, nesse ócio, respeitar também as limitações, fazer as coisas no seu tempo, não é porque as pessoas estão te colocando, te pressionando pra fazer de uma vez que você vai fazer, não, respeite seu tempo, respeite suas limitações, respeite também as suas vontades, os seus objetivos, as suas necessidades, para que as coisas consigam acontecer de uma maneira leve, sabe? Sem você se pressionar e se autocobrar de uma maneira muito elevada. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que é muito importante que vocês não se comparem, né? Durante o intercâmbio eu falei pra vocês que eu me comparava muito com as minhas amigas e eu me sentia muito atrasada em relação a elas. E em alguns momentos eu pensei em fazer coisas diferentes quando eu chegasse no Brasil, só pra eu não passar por algumas dificuldades. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu percebi que nada disso era verdade, sabe? Que eu não precisava me comparar nem com as minhas amigas, nem com as outras pessoas, né? Ainda mais com essa coisa da internet. Eu via tantas psicólogas quando eu comecei a trabalhar como psicóloga e aí eu ficava pensando, mas será que eu devo mesmo fazer isso? Será que vai ser bom pra mim? E, gente, tudo foi incrível, meu crescimento tem sido muito bom. E eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, né? Depois de alcançar esse objetivo, obviamente, eu criei um novo objetivo, porque eu nunca tô satisfeita no bom sentido, né? Eu quero estar sempre crescendo. Então, hoje eu estou muito satisfeita, muito feliz. Mas agora eu tenho um novo objetivo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre com um objetivo novo em mente, pra gente estar sempre em movimento e querendo crescer e buscando o nosso desenvolvimento pessoal, profissional. A gente tá sendo cada vez uma pessoa e uma profissional melhor. E aí, foi isso que eu fiz. Então, eu acho que é muito importante a gente não se comparar. O que a gente pode fazer, e que eu indico super, é que você se compare com quem você era há alguns meses atrás, alguns anos atrás, e veja como você se desenvolveu e como você melhorou. Se comparar com outras pessoas não é o melhor caminho. Você pode até se inspirar, mas jamais se compare. A última coisinha que eu tenho pra falar pra vocês hoje é que acho que o ponto principal de toda essa minha história e de como eu consegui superar os meus desafios foi o autoconhecimento. Durante o intercâmbio, eu consegui me conhecer muito bem, porque eu tinha muitos momentos em que eu ficava sós, eu precisei superar muitos desafios, então eu comecei a me conhecer e entender das minhas limitações e de como eu era forte. Então, todo esse autoconhecimento, que não só no intercâmbio, mas eu desenvolvi durante a minha vida inteira, ele me ajudou muito, porque durante todo esse período eu tinha uma autoconfiança elevada de que ia dar certo, não interessa quando fosse dar certo, mas eu tinha certeza que ia dar certo e que se eu fizesse um pouquinho a cada dia, eu ia conseguir chegar no meu objetivo final. Então, assim, cuidem do autoconhecimento de vocês, pratiquem atividades que vão te levar ao autoconhecimento. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só sobre isso pra vocês, sobre algumas dicas de como elevar o autoconhecimento de vocês. E, ao mesmo tempo, acreditem em vocês, né? Tenham aí uma autoconfiança também bem elevada, que possa cuidar de vocês e acredite, sabe, gente? Acredite que você é capaz, porque todo mundo é capaz, né? Eu falo muito sobre mindset fixo de crescimento, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso também, mas o mindset de crescimento, ele é muito importante para que a gente consiga se desenvolver. Se você tem um mindset fixo e acredita que o que você quer é muito difícil, é impossível, com certeza você não vai conseguir, porque o primeiro passo é você decidir que você consegue na sua mente e depois você começar a provar isso pra você com atitudes. Eu espero que escutar a minha história tenha ajudado vocês e também inspirado vocês irem em busca dos sonhos de vocês, dos grandes objetivos de vocês.
é que também essas estratégias aí que eu fui contando pra vocês ao longo do vídeo ajude vocês tanto quanto me ajudou. O futuro é uma caixinha de surpresas, mas tenha certeza que se você fizer as coisas direitinho e se dedicar, você vai colher bons frutos. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar se você gostou, qual parte você mais gostou e também de enviar para aquela sua amiga que com certeza está precisando escutar aí um pouquinho da minha história e colocar essas estratégias que eu ensinei aqui em prática. Um beijo e até o próximo vídeo.